Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Vitor, Guilherme. Confiram aí para mim, gente, módulo... Bom dia, Amanda. Módulo 21 mesmo? Sim? Ok, perfeito. Vou dar mais um minuto para o pessoal entrar. A gente já começa a aula, tá? Bem, vamos lá, gente. Vamos começar a aula. Já deu tempo de geral entrar. Esse módulo trabalha com a ótica da visão, que normalmente é um módulo que os alunos se interessam bastante, né? Porque fala sobre os defeitos de visão, e tem vários que têm algum probleminha, miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo, tá? Então, página 36, todo mundo, vamos lá. A gente vai estudar o porquê usar uma lente, vamos analisar o olho, vamos ver o defeito miopia, hipermetropia, astigmatismo, tá? Representação esquemática do olho. Primeira coisa importante no olho, o cristalino, que é essa lente em azul que eu estou marcando aqui para vocês. O cristalino é uma lente convergente biconvexa e ele transforma de um objeto real uma imagem real também, lá atrás, que vai ser criada exatamente nessa retina, que vai ser um dos pontos importantes também do olho. Tá? Então, o cristalino é uma lente convergente. A ideia do cristalino é que ele pode ser modificado, o foco dele pode modificar. É uma lente um pouco maleável, digamos assim. E daí eu modificando o formato dela, eu modifico o valor do foco dessa lente. A pupila que está aqui, ela age como diafragma de uma máquina fotográfica e ela controla a quantidade de luz que entra no nosso olho. Tanto é que durante o dia a pupila está bem fechada, né? Por quê? A gente fala que ela está dilatada porque ela deixa pouca luz passar. Já de noite, a pupila ela acaba liberando um pouco mais esse espaço aqui para a luz passar, porque por ter pouca luz, eu preciso de mais luz para conseguir enxergar. Tá? A retina, que é o que eu comentei aqui agora, vai ser onde é formado a imagem. Característica da retina, gente, ela é como se fosse a tela do cinema. No projetor de cinema, eu preciso de um local, uma parede grandona, para projetar a imagem, não é? A retina é a mesma coisa. Ela é a tela do nosso cinema, tá bom? É onde a imagem vai se formar. E se eu estou vendo com nitidez, é porque a imagem está se formando lá. Se a imagem não se formar na retina, eu estou vendo um objeto borrado, sem nitidez. Tá? Para ter uma visão normal, ela tem que se formar na retina. E para finalizar, os músculos ciliares, que são essas partes aqui em verde. Esses músculos ciliares, eles comprimem o cristalino e eles modificam o foco desse cristalino. Para eu conseguir, que estava enxergando um objeto longe, conseguir enxergar um objeto próximo. Tipo, eu vou ler um livro aqui perto de mim, eu preciso apertar esse cristalino, modifico o foco dele, e modificando o foco eu enxergo o objeto próximo. Tá? Notem que a gente nunca vai conseguir enxergar um objeto afastado e próximo ao mesmo tempo. Se você coloca a mão na tua frente, ou você vê a mão, ou você vê a tela do computador, ou a tela do celular. Você nunca consegue ver os dois em distâncias diferentes com nitidez. Se eu vejo um, o outro fica borrado. Se eu vejo o outro, isso aqui fica borrado. Então, a gente sempre tem que escolher, porque o nosso músculo ciliar vai apertar e vai modificar o foco, e ou eu enxergo longe, ou eu enxergo próximo, tá bom? Então, tirem um print desse slide. Vamos lá. Visão normal, a gente define como uma pessoa que tem uma visão normal aquela pessoa que enxerga de 25 centímetros
até o infinito. Infinito não significa que ela vai ver no infinito, gente. Significa que lá no horizonte, tipo naquela montanha super ultra longe, a pessoa vê com nitidez a montanha. Tá? Não é que ela vai ver uma pessoa que está lá na montanha, mas ela vê a montanha com nitidez. Uma pessoa que tem miopia tem dificuldade para ver objeto que está lá longe, tipo essa montanha, a pessoa não consegue enxergar direito, ela vê tudo borrado. Tá? Isso ocorre porque tem um excesso de convergência do olho. Já a pessoa que tem hipermetropia tem dificuldade para ver objetos próximos, por causa da falta dessa convergência. O astigmatismo é uma dificuldade para ver linhas paralelas. Um exemplo prático, ó, imagine que eu vou tentar desenhar linhas paralelas aqui. Então, quem não tem astigmatismo está olhando para isso e está falando, tá, ok, são linhas paralelas. Quem tem astigmatismo vai ver assim, ó. Vê assim. Aquelas linhas que estavam paralelas, a pessoa acaba vendo e dá a impressão que elas vão se juntar em alguma região. Tá? É isso o astigmatismo. Acaba vendo tudo meio torto. A pessoa vê com nitidez, mas vê tudo meio entortado, tá? Dependendo de quanto de astigmatismo tem, de qual é o grau de astigmatismo que ela tem, ela vai ver muito entortado, ela vai ver assim. Sendo que o original era paralelo. Era tudo paralelo. Tá? Então, se você está olhando para essas retas e está achando que elas vão se encontrar em alguma região, você tem astigmatismo, provavelmente. Tá? Então, dificuldade para ver linhas paralelas. E, para finalizar, a gente tem a presbiopia. A presbiopia, também chamada de vista cansada, acontece quando o envelhecimento da pessoa. Pergunta, professor, o astigmatismo é causado por um problema na córnea? Exatamente, exatamente, Gui. O astigmatismo na córnea, a córnea ela não é tão esférica, tão bonitinha, redondinha, e daí ela acaba acaba entortando um pouco esses raios que deveriam chegar retos. Tá? 2 graus de astigmatismo é muito? Sim, é bastante. É bastante. 2 graus de astigmatismo é bastante. Tá? É bastante, sim. Então, a presbiopia acontece quando a pessoa fica mais velha. O teste das letras são para miopia e para hipermetropia também podem ser. Tá? Depois dos 40 anos de idade, o endurecimento do cristalino, a perda de água e o enfraquecimento dos músculos ciliares produzem, em geral, as mesmas dificuldades da hipermetropia. E a pessoa afasta os livros dos olhos para a leitura. Tá bom? Bem, esses são os principais. A coisa importante aqui é a presbiopia, ela é como se fosse a hipermetropia, mas é por causa da idade, por causa do envelhecimento de elementos do olho, tá bom? Então, por ter as mesmas dificuldades, a gente vai usar a mesma técnica para corrigir a miopia, a gente vai corrigir a presbiopia. Mas não é que o olho dela tem um problema do formato como a miopia e hipermetropia tem. É só que o enrijecimento do cristalino e o enfraquecimento dos músculos geram essa dificuldade em enxergar objetos próximos, tá bom? Só para vocês terem uma noção do que acontece, ó, imagine que o olho de uma pessoa normal é assim, perfeitinho, bonitinho, redondinho, ok? Uma pessoa que tem miopia, eu vou exagerar muito, tá? Uma pessoa que tem miopia tem o olho assim, como se fosse um ovo deitado. É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer. E uma pessoa que tem hipermetropia tem o olho assim, como se fosse um ovo de pé. Isso significa que uma pessoa nunca pode ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo. Porque ou ela está achatado no eixo Y ou no eixo X. Não dá para estar achatado nos dois, porque achatado nos dois vai ficar circular, vai ficar igual. Então, vai ficar redondinho de novo. Então, não tem como ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo, tá bom? E o astigmatismo, no olho, eu tenho a córnea que está aqui, né? E essa córnea, que deveria ser
bonitinha, esférica, para quem tem astigmatismo, ela é assim, ó. Tá, eu estou exagerando também, tá? Só para vocês terem uma visão do que acontece. Então, acho que o meu olho é torto porque eu tenho miopia e astigmatismo. Então, o seu olho é assim, é achatado dessa maneira, e na borda dele ainda é tudo tortinho. Tá? Então, na borda dele ainda não é, além dele ser achatado, ele ainda tem uns defeitos, vamos dizer assim, com relação à esfericidade dele, para quem tem miopia e astigmatismo. Tá? Quem tem hipermetropia e astigmatismo é esse lado aqui, ó, que fica tudo tortinho também. Tá? Mas é mais ou menos isso a lógica, tá bom? Vocês pegaram? Por isso que a maioria dos orientais são míopes? Não. Pedro, sabe por que a maioria dos orientais são míopes? Porque eles vêm de uma civilização que já estudou muito, e que estuda muito, e que lê muito. E o fato de você ter que ver objeto muito próximo por muito tempo causa miopia. Então, o alto grau de alta concentração de pessoas míopes lá se dá por causa de quão civilizado eles são, de quão estudiosos eles são. Tá? Com mais estudiosos, mais primeiro mundo, vamos dizer assim, maior a quantidade de pessoas míopes na região, tá bom? Não é por causa do olhinho pequeno, não. Tá? Porque, na verdade, o fato do olho pequeno é mais por causa das pálpebras deixarem tudo com o olho mais curto e não por causa da esfericidade do olho em si. Tá? O olho deles é esférico do mesmo jeito. Bom? Bem, me digam aí, quem tanto é míope na sala? Deem um oi, falem um oi aí, só para eu ter uma noção de quantos alunos oi, já mandaram um aqui. 2, 3, 4. Só isso, gente? Só 4. É pouco, hein? Eu não fiz o teste, mas com certeza sou. Pensa o seguinte, ó, se você olha lá para uma montanha, você vê ela bem definida, tipo um prédio que está longe. Você vê ele bem definido ou vê ele tudo meio zoado? 5, 6. Se você olha para um prédio que está já a uns 30 metros de distância e vê ele meio embaçado, você tem miopia com certeza. Tá? Meio zoado. Então tem miopia. Tá? Uma pessoa com miopia, alguns metros ela já começa a ter problema. Ela já começa a ficar tudo embaçado. Ok, então tem uns 10, vamos contar que tem metade da turma assistindo, então deve ter 15 alunos assistindo a aula, 10 de 15, tá? 66%, bastante. Tá? Que com certeza deve ter uns 15 que não estão dormindo ou almoçando agora, né? Mas vamos lá. Vamos então estudar a miopia. A miopia é um defeito por causa do excesso de convergência. A imagem, eu estou colocando em vermelho os pontos chaves, tá? Da miopia. Excesso de convergência, a imagem se forma antes da retina. Meus pais possuem óculos para longa e curta distância. Por que isso ocorre? Porque o seu pai provavelmente ele tem miopia, deixa eu colocar vermelho, porque é problema para ver objeto distante, tá bom? Então por isso que ele tem o óculos para longe. E ele já está com uma certa idade e adquiriu a presbiopia, que tem as mesmas dificuldades da hipermetropia, dificuldade para ver objeto próximo. Então ele tem miopia com presbiopia. Tá? Eu posso ter miopia com presbiopia, o que eu não posso nunca é miopia e hipermetropia, por causa do desenho do olho que eu tinha colocado para vocês. Faz de novo aquilo de chamar um nome se a pessoa não responder da falta. Boa, vou voltar a fazer isso. Então, miopia, excesso de convergência, a imagem se forma antes da retina. Então é isso que está acontecendo, a imagem se formando antes. O que eu faço para corrigir essa miopia? Eu vou colocar uma lente divergente ali. E a lente divergente vai abrir os raios de luz e daí agora eles fecham exatamente na retina. Quando eu quiser calcular a vergência da lente divergente, vai ser vergência menos 1 sobre D. Esse menos é porque
é uma lente divergente, então a divergência tem que ser negativa. E esse D é a distância, problema dessa pessoa. Tipo, a pessoa fala o seguinte para mim, ó, professor, eu sou míope. E eu, a partir de 10 metros, eu já começo a ter problema para enxergar. Então, a distância problema dela é quanto? 10 metros. Vamos calcular qual é o grau do óculos dela. Ó. Vergência, então, é menos 1 sobre 10. Ou seja, menos 0,1 dioptrias. 0,1 grau, gente. Uma pessoa que não vê a 10 metros, 0,1 graus. Tá? Todo mundo que a gente conhece que tem miopia fala, ah, não, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 graus. 2, 3, 4 é muito menos do que 10 metros. Ela enxerga menos do que 10 metros. Tá bom? Só para vocês terem uma noção. 1 grau de miopia, ela já enxerga só até 1 metro. É muito pouco. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de quanto é a relação do grau aí de quem é míope. Bem, isso para miopia. Vamos agora para hipermetropia. Hipermetropia é a falta de convergência do olho. A imagem ela se forma depois da retina. E então o olho ele não fecha muito bem os raios de luz. A imagem se forma depois da retina. E daí o que eu faço para corrigir? Eu preciso colocar uma lente que feche os raios de luz. Então eu vou colocar uma lente corretiva convergente. Essa lente convergente vai fechar os raios de luz e daí vai se formar exatamente na retina. Se a distância do olho normal é 25 centímetros ou 0,25 metros, a distância mínima de visão para o olho DH do olho hipermétrope, então a vergência do olho dessa pessoa tem que ser 4 menos 1 sobre D, em que 4 é 1 sobre 25, já feita a conta, e menos 1 sobre D, esse D é a distância problema dela, tá bom? Então, essa é a formulinha da hipermetropia. Tirem um print, mas o próximo slide eu coloquei um resumão para vocês, tá? O próximo slide seria o slide que, se vocês precisarem estudar para uma prova, que eu aconselharia vocês a usar. Então, ó, vamos lá, para o próximo slide. Resumo, miopia e hipermetropia. Problema para ver de longe a miopia. E a hipermetropia? Problema para ver de perto. A imagem se forma antes da retina. Na hipermetropia, a hipermetropia é sempre o contrário da miopia, tá? De longe, de perto. Antes, depois. Correção. Divergente para a miopia. Então, para a hipermetropia é convergente. Se você sente dor no olho quando está em frente a uma fonte de luz, o que você tem? Na verdade, você está queimando um pouco dos cones e dos bastonetes, provavelmente até os bastonetes. Na retina, a gente tem dois elementos importantes, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles mostram para a gente a cor dos objetos. E os bastonetes, a intensidade de luz. E está chegando muita luz para você e está ferindo o teu olho. Tá? Ah, não, o monitor de computador não deveria ferir o teu olho assim, não. Eu digo uma fonte de luz muito forte, tipo uma lanterna, algo do tipo. A luz de uma tela não deveria ferir o teu olho, não. Deveria, então, ir num oftalmologista, tá? Porque provavelmente tem algum problema aí com a sensibilidade de luz que você tem. Porque a luz de uma tela não deveria ferir. Se eu pegasse o LED de uma máquina, de um celular, e colocasse, de uma câmera, e colocasse na frente do meu olho, eu vou machucar o meu olho, mas daí é uma intensidade de luz muito forte. Da tela não deveria machucar, não. Tá? Deveria procurar um oftalmo para ver o que é isso, essa ultrassensibilidade da luz. Também o que você pode fazer é procurar um computador que tenha uma tela com uma frequência maior. Às vezes tem monitor com frequência muito baixa e o seu olho consegue meio que captar essa luz que fica vibrando o tempo todo. E um monitor com 60 Hz ou 120 Hz, que é legal para jogar videogame, ele tem uma frequência maior e daí a gente percebe menos essa vibração da luz. Tá? Vou comprar um de 144 para jogar videogame, né? Não por causa da luz. Enfim. Claro,
Agora você tem a desculpa, você pode falar, pai, estou com um problema, pode ser que seja isso. Professor, por que quando lemos em um período longo de tempo, nossa visão começa a ficar embaçada? Desgaste dos músculos ciliares? Perfeito, Gui. Isso mesmo. Quando a gente está lendo, quando a gente está vendo um objeto próximo, celular, a mesma coisa, o que a gente faz é, a gente pega o cristalino e modifica esse cristalino. Imagine que os meus braços são o músculo ciliar e o cristalino é essa lente aqui. O meu músculo ciliar faz isso ó, no cristalino, ele aperta o músculo ciliar, força o cristalino para eu ver perto. Quando eu fico estudando por muitas horas, eu estou forçando por muitas horas isso, e esse forçar que gera um pouco de dor de cabeça. Tá? Mas não é desculpa para não estudarem para a prova, tá bom? Ah, estou com dor de cabeça porque o Dalar me falou que eu estou forçando o músculo ciliar, o cristalino, e eu não posso ficar horas assim estudando, pai. Não vão usar essa desculpa. Olha o outro aí. Pai, preciso de um monitor melhor para ver a videoaula do meu querido e maravilhoso e melhor professor do mundo, super professor da Alarme. Não é para jogar videogame. Pois é, tá vendo? Ó, não vão usar isso, não. Vergência ou grau dos óculos. A vergência da miopia é -1/D, em que D é a distância problema do olho míope, e a vergência do hipermétrope é 4 menos 1/D, em que D está em metro, e o Dzinho é a distância problema do olho hipermétrope. A imagem é lente corretiva divergente, e aqui lente corretiva convergente. Agora, gente, quero falar uma coisa muito da hora, que é o seguinte, miopia. Todos vocês que falaram que são míopes, vocês estão acostumados a falar, eu tenho um problema de visão que é miopia, não é? Não é bem assim. Vocês não têm um problema de visão. O daltonismo interfere na estrutura do olho, seria apenas um problema genético. Seria o problema com os cones, que eu tinha comentado. Dentro da retina tem o cone bastonete, e o cone é responsável por entender as cores, vamos dizer assim. E daí o defeito nesses cones, eu vejo a luz, mas eu não vejo as cores. Tá? Ó, para quem é míope, é um problema você não conseguir enxergar lá no infinito, enxergar longe, né? Porque daí você vê tudo embaçado. Mas olha que legal ser míope, que é que ninguém nunca, vocês não se dão conta disso. Mas quem é míope tem uma visão especial, tem uma super ultra visão de perto. Uma pessoa normal pega esse livro aqui e vai ler a 20, cadê a câmera? A 25 centímetros enxerga. Se eu fizer isso aqui, ó, eu já não estou vendo nada. Uma pessoa míope, quanto mais míope ela for, mais ela enxerga próximo. Ela tem uma super ultra visão de macro, onde ela consegue ler ali, consegue ver as letras gigantonas aqui. Testem aí. Todo mundo que falou que é míope, pega o livro e começa a aproximar. Você vai ver, ó, eu daqui já começo a ter problema para ler. Mais próximo já era, não consigo ver nada. Aqui então, nada. Olha que louco. Então não é que vocês têm um problema, vocês têm uma visão biônica de objeto próximo. Tá? É quase que um microscópio aí dentro do cérebro de vocês. Tá? Testaram? E aí, deu certo ou não? Só para quem é míope, quem não é, não adianta fazer isso. Dá para enxergar, né? Pois é. E uma pessoa que, direitinho, pois é, uma pessoa que é míope, ela não consegue ver aquela região lá longe, mas ela vê aqui, ó. Ela vê muito próximo do olho. Então ela tem uma super ultra visão de perto. Então não é que vocês têm problema, é só que o olho de vocês é voltado para perto, tá bom? É um jeito de aliviar um pouco o fato de ser míope, né? Então se você é míope, você pode ser um cientista, perfeito, olha só que maravilha, tá? Você consegue, primeiro que você vai ter que estudar muito, então a visão de próximo ela é boa, e também um cientista que você vai conseguir analisar alguns elementos que uma pessoa com olho normal não vai ver. Vai precisar de um microscópio. Tá? Enfim, vamos lá. Ainda bem que quero ser cientista. Professor, quando chega a 5 centímetros de distância, começa a ficar elegível. Tem algo demais nisso? Assim, não, na verdade, assim,
Vai depender do seu grau de miopia. Com maior o grau de miopia, mais próximo você enxerga. Mas daí depende do teu grau de miopia. Tá bom? Mas é claro que você, quando chegar quase tocar no olho, daí provavelmente ninguém vai enxergar. Tá? Bem, vamos lá. Primeiro exercício. Um olho de uma pessoa pode ver nitidamente objetos quando chega a 5 centímetros de distância, começa a ficar legível. Você não tem nenhum problema e você conseguiu enxergar 5 centímetros de distância? Nossa, então o seu olho é mais do que especial. Caramba, nossa. Então você enxerga no infinito e próximo. Uou, show. Né? Uma pessoa, ó, 25 centímetros dá isso aqui de distância. Daqui, cadê? Você está vendo minha mão? Daqui uma pessoa normal consegue ler, na hora que aproxima já era. Então, uma pessoa consegue ver nitidamente objetos situados desde o infinito até o ponto remoto, até 20 centímetros, que é o ponto próximo. Qual é a amplitude da acomodação visual de sua vista? Isso é, a variação da divergência do seu cristalino em módulo quando o objeto se movimenta do ponto próximo para o remoto? Não, é só até uns 5 centímetros. Então vamos lá, vamos olhar para o ponto próximo, que é 20 centímetros, vamos escrever a famosa fórmula da fimose. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado, o objeto vai estar a 20 centímetros. Então a vergência vai ficar 1 sobre 0,2, que é 5, mais 1 sobre pelinho. Então vergência é 5 mais 1 sobre pelinho. Agora vamos olhar para quando eu estou enxergando um objeto afastado. Se eu estou enxergando um objeto lá longe, ele está no infinito. Então, o P vale infinito. Na hora que eu coloco na forma da fimose, uma fimose é um infinito com 1 mais uma pelinha. 1 sobre infinito dá 0. Então, vergência aqui, a vergência 2, fica 1 sobre pelinha. Como o exercício está pedindo para mim a variação da vergência, eu vou pegar V2 menos o V1. Né? A vergência final menos a inicial, tá bom? Então vai ficar V2 menos V1, é isso aqui, 1 sobre pelinha, menos esse V1 aqui, que é 5 mais 1 sobre pelinha. Isso vai dar menos 5, ou seja, 5. Alternativa certa, letra D. Esse menos 5 é porque eu estou analisando do ponto remoto para o ponto próximo, né? Alternativa letra D. Então, a gente usou duas vezes a fórmula da fimose, uma para o ponto próximo, outra para o ponto afastado, e ele pediu a variação disso, então um menos o outro, tá bom? Um sobre o infinito é zero, porque, ó, imagine que você tem uma bala, tá? Uma bala, e você vai dividir por 10 pessoas, vai dar 0,1. E se você divide por 100 pessoas, dá 0,01, muito pequenininho o pedaço de bala. E por 1000, dá 0,001. E por infinitas pessoas, qual vai ser o pedacinho de bala que você vai dar se você dividir ela para infinitas pessoas? 0,0000000, ou seja, isso aqui é praticamente zero, tá bom? Quando você pega um pedaço de algo e divide em infinitas partes, essas partes vão ter quase que o tamanho zero, tende a zero. Né? Então, 1 dividido por infinito é zero. De nada, imagina. Então, vamos lá, exercício número 2. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Ó, pessoal, para quem é míope, eu já comentei que o olho é mais ou menos assim, né? Ó, isso está muito exagerado, hein? O olho de uma pessoa míope, ele é assim, e que a gente a olho nu não consegue nem perceber que ele é ovalado. Mas eu só estou exagerando no desenho para vocês entenderem, tá bom? Aqui está o olho de uma pessoa míope.
A correção do olho de uma pessoa míope é pegar essa curvatura aqui e simplesmente começar a cortar ela. Isso a gente faz na córnea. Corta, corta, corta com uma faca. Vai passando uma faca aqui e vai deixando ela menos curva. Vai deixando ela mais plana. E daí, na hora que isso aqui fica mais plana, os raios de luz que chegam, eles não vão convergir tão rápido como estava acontecendo antes. Eles convergem um pouco menos rápido e se formam lá na retina do jeito que deveria acontecer. Tá bom? A única coisa chata dessa correção é que eles não dão anestesia geral, então você está acordado. E, bem, você pode imaginar que para corrigir isso você tem que estar com o olho aberto, né? Então você não está dormindo e está com o olho aberto. Então você vê um cara passando a faca ali assim no teu olho, com uma sensação que não deve ser muito boa, não. Em compensação, o lado bom é que você se livra da miopia de uma maneira muito rápida. Você passa, no máximo, assim, uns 10 anos lembrando dessa faca passando no teu olho, pelo trauma, mas daí é só ir num psicólogo e tudo bem. Que você resolve a situação. Deve ser estranho, deve ser traumático. Assim, depois a pessoa esquece, mas no momento não deve ser legal, não. Isso também serve para correção de astigmatismo, tá? Como eu tinha comentado com você, astigmatismo, lá na borda do olho, ele é meio deformado, né? E daí a córnea é meio deformada, e daí o que, que a gente faz? A gente pega, de novo, uma faca, começa a deixar esférico isso aqui que estava deformado. Tá? Astigmatismo é ainda mais fácil de corrigir, porque normalmente essa deformação não é tão grande. Então, são poucas lâminas de olho que tem que tirar com a faca. Bem fácil, bem tranquilo. Tá? Enfim. Ele pede para assinar lá a alternativa que explica corretamente o processo. Ó, o olho da pessoa míope quando está próximo, o olho da pessoa míope quando está vendo um objeto longe, se forma antes da retina. Não é bem na faca, né? Seria o laser. Sim, sim, eu tô. Na verdade, as primeiras, como chamam? As primeiras cirurgias eram com bisturi, tá, Vitor? As primeiras cirurgias eram com bisturi, então era uma faca mesmo passando ali no olho. Hoje em dia já não. Hoje em dia a gente já queima com tudo a laser, mas mesmo assim é uma sensação estranha. E bem, aqui está o raio de luz, coloco a lente, esse raio conserta e a luz se fecha exatamente na retina. A alternativa que fala isso para a gente é a letra A. Ó, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. Tem algum porcentagem de você ficar cego? Não. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, não. Tá? Não. Tipo, remover a tatuagem, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Pedro. Mais ou menos como remover a tatuagem, tá? Não tenho a percentual de ficar cego, não. A tecnologia de hoje em dia não vai deixar ninguém cego por causa de uma cirurgia de miopia, não, tá? O problema seria um descolamento de córnea ou algo desse tipo, tá? Daí sim, daí teria sérios, daí tem um percentual alto, mas isso não, tá bom? Dá uma agonia, né? Pensar dá uma agonia. As lentes de contato que mudam de cor do olho, elas têm risco? A priori não, Pedro, desde que ela tenha uma boa qualidade, tá? Desde que sejam feitas com material sério, não aquele material você não pode ir numa 25 de março e comprar lente de contato que muda a cor do olho, porque você não sabe do que é feito aquilo. O problema é mais a substância química em si de que é feito, mas se for de qualidade, daí não teria problema, tá bom? Mas aquelas da 25 para virar um tigre ou para virar um gato, não coloque isso no olho de jeito nenhum, porque você não sabe do que foi feito e aquilo pode causar um dano gigantesco no teu olho, tá bom? Bem, vamos lá. Exercício número 3. Um paciente que já apresentava problemas de miopia e astigmatismo retornou ao oftalmologista para ajuste das lentes de seu óculos. A figura a seguir retrata a nova receita emitida pelo médico. Caracterize a lente indicada para a correção de miopia
identificando vergência e distância focal. Pessoal, para miopia, qual é a lente que eu uso? E aí, respondam para mim. Miopia, qual é a lente que eu devo usar para corrigir? Perfeito, Pedro. Isso mesmo. Perfeito, Vitor. Divergente, tá? Então, para miopia, divergente. E aqui, ó, tá a vergência da lente, do olho direito e esquerdo, vale o mesmo valor. Ele está pedindo a vergência vale menos 3. Deixa eu marcar aqui, ó, vergência, menos 3 dioptrias. Como ele também pede o foco, vergência é 1 sobre foco, então menos 3 é 1 sobre foco, foco é 1 sobre menos 3, ou 0,33. Tá? Então, foco, lembrando, o foco da lente divergente tem que ser o quê? Negativo, ó, ó o negativo aqui. Tá? E vale 0,33 metros o foco dessa lente. Tirem um print. Na letra B, ele pede para desenhar o que acontece com o olho míope e colocar uma lente e fazer um desenho também da lente. Tá? A gente acabou vendo. Se uma pessoa, quando não precisa usar óculos, começar a usar, pode acontecer alguma coisa, na verdade, quem não precisa usar óculos, se começa a usar óculos, ela não vai enxergar. Porque daí vai embaçar tudo. Vai dar a impressão de que ela precisa usar óculos, usando óculos. Tá? Então, uma pessoa que precisa usar óculos, usa o óculos e enxerga direito. Uma pessoa que enxerga direito sem óculos, usa o óculos e não enxerga. Então, se você está usando um óculos e não está enxergando, não tem lógica. Mas o que daí pode acontecer é você ficar forçando o olho demais e daí sim causar algum problema. Tá? Então, não é recomendado. Se não tem que usar óculos, não é recomendado não. Bem, ó, o olho míope. A imagem se forma antes, coloca uma lente, a imagem se forma exatamente na retina. Então, a letra B era só esse desenho aqui, que vocês já tinham até visto. Tirem um print e vamos lá. Quarto exercício. O olho humano em condições normais é capaz de alterar a sua distância focal, possibilitando a visão nítida de objetos situados desde o infinito até aqueles situados a uma distância mínima de aproximadamente 25 centímetros. Em outras palavras, o ponto remoto desse olho está no infinito e o seu ponto próximo a 25 centímetros de distância. Uma pessoa com hipermetropia não consegue enxergar objetos muito próximos porque o seu ponto próximo está situado a uma distância maior que 25 centímetros. Com base nessas informações, resolva as questões propostas. Que tipo de lente uma pessoa com hipermetropia deve usar? Respondam aí para mim. Qual é a lente? Perfeito, Vitor. Isso aí. Uma pessoa com hipermetropia deve usar lente? Perfeito, Pedro. Isso aí. Mais alguém? Vamos lá. Perfeito, Gui. Vitória também. Perfeito. Deixa eu ver. Amanda, qual é a lente que a gente tem que usar para quem tem hipermetropia? Diga aí, Amanda. Tá almoçando, deve estar almoçando. Vixe, uma já. Peraí, deixa eu escrever aqui o nome. Pronto. Tá já não vi. Deixa eu fazer uma pergunta para mais alguém, peraí. O Diego já respondeu? Não. Diego, qual é a lente que a gente precisa usar, Diego? E aí? Pode responder errado, mas responda. Perfeito, Diego. Isso aí. Ó, foi rápido. Foi rápido. Isso aí. Ok. Por enquanto, então, só Amanda. Ah, eu vou brigar com a Amanda. Ela é uma boa aluna. Como que ela não está assistindo? Ai, ai, ai. Ó, lentes convergentes. Tá? Então, lentes esféricas convergentes. Letra B.
Supondo que o ponto próximo de um hipermétrope esteja a 100 centímetros de seus olhos, determine em valor em sinal quantos graus devem ter os óculos dessa lente, dessa pessoa, para que ela veja um objeto a 25 centímetros de distância. Então, é uma lente divergente. Não, uma lente convergente. Pergunto, como que eu vou achar a vergência dessa lente? A formulinha, eu tenho que saber que a posição do olho normal, né, a distância do olho normal é 25 centímetros. O pelinha seria o ponto problemático do olho hipermétrope. E ele falou que vale 100 centímetros, né? Ó, a pessoa começa a enxergar a 100 centímetros, né? Esse é o problema da pessoa. Então, 100 centímetros, 1 metro. Tá? Na hora que eu coloco na forma da vergência, ó, um foco, um pelinha, um P sobre 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre pelinha, isso aqui fica negativo porque é a distância problema dessa pessoa, né? E vale 1 nesse daqui. Então, dá 1 sobre 4 menos 1, que dá 3. Aqui, gente, eu usei a fórmula genérica. Você poderia muito bem ter usado essa aqui, que eu vou escrever agora, ó. A vergência do olho. Isso aqui serve só para hipermetropia. 4 menos 1 sobre D. Eu normalmente aconselho o aluno a usar essa fórmula aqui. Por quê? Ó, eu vou descobrir a vergência. Esse 4 é essa conta que já está feita, menos 1 sobre D. E esse D é a distância problema da pessoa, que nesse caso é 1 metro. Então, 4 menos 1 sobre 1, que dá 3, tá bom? Então, essa formulinha aqui, ela é mais prática, porque ela já está quase toda resolvida. É só colocar quem? A distância problema do olho hipermétrope. Tá? Peraí, não sai ainda não, deixa eu ver. Amanda? Nada? Ok, beleza. Dei uma última chance, hein? Vocês viram? Vocês estão de prova. Tá? Amanda não está assistindo a aula. Bem, pessoal, dúvida? Espera aí. Vou deixar o nomezinho da Amanda aqui. Tirem um print e mandem para ela depois. Tá? Tirem um print e mandem para ela. Pronto. Tá? Bem, se ninguém tiver dúvida, gente, manda sim. Depois fala, na semana que vem fala o que ela falou. Foi um descuido dela. Bem, bom final de semana para vocês. A gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau Camila. Falou Felipe. Falou Gui. Abila. Voltar no exercício 5? Volto. Que 5? Não tem exercício 5. No 4. Falou, gente. 4. Ok. De nada, imagina. Falou, gente. Abração. No exercício 2, volto sim, Gui. Peraí. Voltando. Exercício 2. Tá aqui. Eu vou apagar o Amanda, para você tirar print sem o Amanda. Peraí. Foi. Vai lá. Tchau, gente. Abração. Até semana que vem. Foi? Foi. Ok. Falou, Gui. Abração.